vamos estar lendo. Diz-nos assim: é isto digo, conhecendo o tempo, que já é a hora de despertarmos do sono, porque nossa salvação está agora mais perto de nós de quando nós aceitamos a nossa fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitamos, pois, as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Os irmãos tomem assentos. Louvo a Deus por essa oportunidade, esse culto de oração e ensino da palavra de Deus. E creio que, de uma maneira toda especial, Deus tem uma palavra aos nossos corações. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Eluir, e a todos os companheiros aqui na minha retaguarda, e esta igreja amada que está aqui nesta noite. Ao recebê-lo, comunicado do nosso pastor presidente para mim estar transmitindo a palavra nesse culto, a gente sente assim uma grande responsabilidade, e o dia daí muda. É uma grande preocupação de ter que transmitir a palavra de Deus para a igreja de Cristo. E fui meditar, veio o capítulo de número 13, o capítulo de número 13, e eu comecei a meditar alguns pontos, e para conversar através dessa passagem bíblica com a igreja de Cristo aqui nesta noite. O capítulo 13, do seu primeiro versículo ao versículo de número 7, vai tratar-nos de um assunto muito importante, para dizer para nós que devemos se sujeitar a todas as autoridades, porque todas as autoridades, elas são constituídas por Deus, elas existem por uma ordenança de Deus. Então, ponto, o primeiro versículo vai dizer que é para nós sujeitar, respeitar, porque elas são ordenadas por Deus. Aqui, irmãos, nós como luz do mundo, que devemos ser, então esse versículo vai falar para nós tudo que nós precisamos saber sobre as autoridades. Respeitar as autoridades, polícia de trânsito, enfim, qualquer tipo de autoridade, parece que é tão difícil, mas ainda nós sujeitamos a obedecê-lo, porque senão nós temos uma penalidade, multa, enfim, sérios problemas que nós enfrentamos. Então nós procuramos até obedecê-lo e respeitar, mas não podemos de forma alguma falar mal. Nós temos que orar pelas nossas autoridades. Mas uma das autoridades mais difíceis que está hoje encontrando no meio para ser respeitada e obedecida é as autoridades religiosas, como a nossa liderança, autoridade eclesiástica, que também são constituídas por Deus. Quando nós não obedecemos ou nós não respeitamos, nós não respeitamos aquilo que Deus ordenou. E o texto diz que não há autoridade que ela não seja ordenada por Deus, ela só existe porque Deus ordena. Não, mas tem coisa que foi o homem que fez, foi o homem que colocou. Irmãos, eu esses dias até estava falando com a igreja, nós tivemos uma história no nosso país, de um homem que ele foi até ser eleito a presidente da República, mas ele não sentou na cadeira, porque Deus não permitiu, chamado Tancredo Neves. Nada acontece sem a permissão de Deus.
seja qual for a autoridade, ela é constituída por Deus. Saul, ele terminou mal, mas Deus o constituiu como rei. Ele se perdeu. Ah, mas e eles que estão fazendo? Não interessa. O acerto deles chama-se juízo final. Eles vão ter que prestar conta. Eu vou ter que prestar conta de todos os meus atos que eu fizer. Seja bom ou ruim, eu tenho que prestar conta. Então, tudo aquilo que esses homens que exercem uma autoridade, eles usar de má fé e fizeram tudo errado, eles têm um que constituiu eles e colocou eles no poder. E o que nós devemos fazer? Obedecer, respeitá-lo e orar por eles. É isso que a Bíblia manda. Aí ele continua, aqui no versículo 5, que tem gente que tem medo até da polícia. Eles tentam desviar para um lado, desviar para outro, e enfim, eles usam todos os meios. Mas o versículo de número 5 diz assim: portanto, é necessário estar sujeito não somente pelo temor do castigo, mas também pela consciência. Então, é o castigo que eu posso levar, uma penalidade, uma multa. Não. Nós obedecemos por causa da consciência. Ele está ali, pois Deus que colocou. Ao pastor fulano de tal. Quem colocou foi Deus. Quem colocou o líder de jovem foi Deus. Quem colocou liderança por situação? Deus. Quem coloca... então, a Bíblia diz assim, e Deus deu uns a pastores, outros evangelistas, enfim, vocês vão na sequência. É Deus que dá, é Deus que coloca. Então, nós como cristãos devemos sim, mas eu não gosto do fulano. Para nós não temos isso, nós temos obrigação, dever de respeitá-lo e orar pelas nossas autoridades. Porque se nós não obedecer, nós estamos desobedecendo aquilo que Deus ordenou. Vocês estão entendendo? Amém? Então vai terminar, versículo de número 6. Por esta razão também, pague tributo a quem é de direito. Enfim, termina chamando-nos a atenção que nós devemos respeitar. Versículo 7. Portanto, pagais a cada um que deveis. Quem tributo, tributo. Quem imposto, imposto. Quem temor, temor. Quem honra, honra. Aí vai começar do versículo 8 ao versículo de número 10, dizendo assim: ninguém devais coisa alguma a ninguém, a não ser o quê? Só o amor. Todos não devemos, eu estou aqui, não. Nós como cristãos devemos sim o amor. Por que devemos o amor? Porque a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós estamos aqui por causa do amor de Deus. E Deus nos amou, irmãos, nós não valendo nada. Nós não era digno de nada. Não éramos merecedor de nada. Estavam jogados na sarjeta. Mas Deus estendeu as mãos e nos alcançou. Conversei com o pastor ontem ainda, fui visitar o pastor Hermes Suprinta, e conversando com um pastor, um empresário lá em Itararé, e os irmãos daí veio contar, você conheceu o moço de praticamente um andarilho, mendigo de rua, não tinha nada, ninguém acreditava nele. Deus lhe tirou do lamaçal do pecado, perdoou ele, transformou o nome dele e deu para ele uma grande empresa. Deus é aquele pai que ama.
E nós, como cristãos, não ficamos devendo nada a ninguém a não ser o amor. Paulo vai dizer no versículo de número 8, que é para nós não dever nada a ninguém a não ser o amor, porque diz assim: a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama os outros cumpre a lei. Versículo de número 9: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás e não dará falsos testemunhos, não cobiçará. E se algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amará o teu próximo como a ti mesmo. E daí, irmão, nós vamos ver aquele samaritano. Viu? O homem recebe a mensagem, Jesus diz que é para amar o próximo. Ele quer saber quem que é o próximo. Quem que é meu próximo? É aquele que eu não consigo ver todos os dias, aqueles que estão longe em outros estados, outros países? Não. É aquele que você convive com ele. Mas ele é um espinho, ele é um... Mas aqui o texto está dizendo que é para amar o próximo como a ti mesmo. Você tem que amar o próximo como você se ama, como você cuida de você, que você sabe que se você deitar e a sua barriga doer de fome, você vai lá na geladeira e abre a geladeira e você tem o alimento para você comer. E será que o teu próximo tem o mesmo? Não, mas eu não estou um pouquinho preocupado com isso. Então ele não é o teu próximo. Irmãos, porque o amor de Deus, ele vem para transformar a nossa vida. Antes de nós conhecermos a Cristo, nós não sabíamos o que era o verdadeiro amor. Qualquer coisa que fizesse para nós era vingança. Era pagar com a mesma moeda, era pagar com aquilo que fizeram para nós, com a mesma maldade que fizessem para nós, é o que nós pensávamos. Mas quando nós aceitamos a Cristo, Jesus disse: eu vim para transformar você, de um homem sem amor, um homem que saiba amar, de uma mulher que não sabe amar, para uma mulher que saiba amar, e amar o próximo como a ti mesmo. Nós nunca vivemos um tempo tão difícil como o século 21 que estamos vivendo, com um povo difícil. Eu estou preocupado com que tipo de céu que esse povo está caminhando, que tipo de céu que nós estamos indo. Nós não conseguimos cumprir os pontos bíblicos, o básico. Aí vamos para frente, porque o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o quê? O amor. E nós muitas vezes, irmãos, nós temos essa dificuldade. E quando eu estou falando nós, porque eu também faço parte da igreja, e eu também preciso saber que essa palavra, eu estou pregando aqui, mas essa palavra ela pega em mim. Não, eu vou falar só aquilo que serve para lá, para mim não serve, e aquilo que me pega no pé eu não quero comentar. Não, ela é uma espada de dois gumes, ela corta para lá, mas ela corta aqui também. Antes dela falar com vocês, ela precisa falar comigo também. E se eu não colocar em prática, eu estou ensinando vocês aqui, e eu sou um hipócrita, porque naquele dia eu não conseguirei chegar ao céu. Porque o versículo que eu li, capítulo 13 e o versículo 11, aí Paulo vai dizer assim: ô meu povo, ô igreja, é hora, que eu estou dizendo para vocês, que é hora de nós despertarmos do sono, porque a salvação
que Cristo ofereceu para nós está mais próxima hoje de que quando nós aceitamos a fé. Quando você ficou crente, era uma coisa. Você queria se servir a Cristo porque você recebeu uma promessa de sair desse mundo e para o céu. E o tempo tem passado, para mim já vai para 34 anos que está passando o tempo. E eu tenho que me preocupar porque há 34 anos atrás era 34 anos que ficou. Eu estou mais próximo hoje. Se Jesus não vir daqui 10, 15, 20 anos, eu não sei se eu vou estar aqui. Porque a salvação, ela está mais próxima hoje do que ontem. Amanhã está mais próxima do que hoje. Sabe por quê? Porque cada dia que passa está aproximando a volta de Jesus. E o arrebatamento da igreja. Paulo quis dizer assim, ó, acordem. Tome posição. Desperta do sono. Quem está dormindo não vê a noite passar. Tem noite que eu durmo muito bem, tem noite que não. E a minha esposa disse assim: você ouviu barulho de motoqueiro a noite inteira na rua? Não ouvi nada, estava dormindo. Você viu eu levantar de noite? Também não vi. E outro dia eu que pergunto para ela, você me não, também. A noite que ela dorme bem, a noite que a gente dorme demais. Se nós não tomarmos cuidado, irmãos, isso vira uma rotina para nós. Nós somos acostumados a colocar a Bíblia debaixo do braço, a credencial de crente no bolso e vamos para a igreja, porque isso aqui virou uma rotina. Aqui não é lugar de rotina, aqui é lugar de vir aprender o caminho que nos conduz ao céu. Se for para vir por rotina, não venho para a igreja. Isso aqui não pode ser uma rotina. Eu tenho, vamos começar o culto? Começa o culto pregando. Não, mas nós, o nosso costume é começar o hino orando, começar o culto orando e depois cantando, leitura bíblica, e vira uma rotina. Então é um culto, mas se você começar o culto pregando e depois você cantar, não deixa de ser um culto também. Só o que não pode acontecer, irmãos, é nós ter uma rotina de vir para a igreja. É terça, domingo. Se mudar hoje, o culto de hoje, que é terça-feira, para amanhã, mas eu já fui ontem, eu só vou na outra terça, eu não sei se vou no domingo, porque a minha rotina ou é domingo ou é terça. Mas o crente que está servindo a Cristo, que tem o amor de Deus no coração e sabe amar o próximo como a si mesmo, todos o culto para ele é uma maneira dele vir para ser revestido do poder do Espírito Santo na sua vida. E ele vem por quê? Porque ele ama a Deus. E eu não posso, irmão, dizer para vocês que eu amo a Deus se eu não conseguir amar vocês. Eu vejo vocês todos os dias, ou uma vez por semana, e eu nunca consegui ver Deus. Tem uns que conseguem até ver anjo voando, eu nunca vi. Eu sinto a presença dele, porque esse Deus, ele é espírito, e importa que aqueles que adoram esse Deus o adorem em espírito e em verdade. E como você vai adorar em verdade se você não consegue amar a pessoa que você senta do ladinho dele na cadeira? Como que nós vamos dizer que nós amamos a Deus e que nós adoramos a Ele em espírito e em verdade, enquanto nós não conseguimos amar nem os nossos mais próximos, até mesmo dentro da nossa casa? Que vivemos de uma religião, de uma coisa falsa, porque nós não conseguimos transmitir que se nós temos o amor de Deus, nós não conseguimos transmitir o amor ao próximo. Se você tem o amor de Deus, você vai conseguir amar o teu próximo. Eu lembro que eu pastoreava a igreja, mas bem nos usos e costumes, que nem aquilo, era difícil achar. Era a mesma coisa dizer assim, o nosso costume é usar véu, todo mundo vem de véu, e não deixava de vir, era o costume. Mas eu observando que tinha uma irmã, ela chegava sempre atrasada.
Ela chegava atrasada, era mais certinha, dava para pôr no prumo assim, ela não pendia nem um pouquinho. Aí um dia eu estou observando, ela chega e se ajoelhou, dobrou o joelho perto da outra irmã. Ela só se ajoelhou, que ela olhou, ela levantou e foi para outro banco. E eu fiquei preocupado com aquilo e fui perguntar: irmã, e por que a irmã não conseguiu ficar no primeiro banco que a senhora sentou? Ah, é muito difícil, mas com aquela irmã ali nós não amarramos o burro no mesmo palanque. Eu disse: lá no céu não tem lugar para amarrar burro. Lá no céu tem lugar de crente que ama. Crente que ama é crente que consegue perdoar. Crente que perdoa é crente que está despertado do sono. Ele está aqui, mas está dizendo: se eu não sei se eu consigo chegar em casa antes do acontecer o tocar da trombeta, porque a turma estão esquecido, fala que Jesus está voltando, mas não estão preocupado em deixar as coisas daqui. O irmão esses dias disse para mim: pastor, mas olha, eu amo tanto o céu. Eu disse: o senhor está com quanto? Tanto. Eu falei: mas o senhor está fazendo projeto ainda para daqui 20 anos? O senhor quer, se o governo conseguir fazer uma liberação para o senhor ainda tem um projeto para daqui mais 20 anos, o senhor está guardando Jesus para quando? Irmãos, a nossa salvação, ela está mais perto de nós do que quando nós ficamos crentes. Paulo diz: desperta. Vocês lembram a passagem bíblica sobre, o texto diz sobre as 10 virgens. E elas sabiam que elas tinham que encontrar com o noivo, porque a promessa era que o noivo vinha. Elas precisavam estar atentas, porque elas tinham que ter azeite. Não, tinha que primeiro ter lamparina. Mas a lamparina sem azeite, automaticamente elas se apagam. Só que 5 delas que diziam que elas prudentes, elas tinham lamparinas, tinham azeite. As loucas, mencionado na Bíblia, tinha lamparina, não tinha azeite. Quer dizer isso? Eu sou crente, mas não preciso ter comunhão com todo mundo. Eu quero mesmo que aquele lá fica, quanto mais longe de mim ficar, melhor. Ei, os céus veio para nos revelar que nós somos uma só família, nós somos um corpo só, corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo tem muitos membros, e os membros são todos um dependentes do outro. Eu não posso dizer para vocês que eu sou aqui e eu deixei uma parte do meu corpo na minha casa. Eu não conseguiria vir aqui, porque se eu deixasse o meu braço em casa, eu estaria aqui defeituoso e sentindo dor. Então eu dependo de vocês, irmãs, eu dependo de vocês, irmãos, eu dependo de vocês, companheiros, assim como nós somos um corpo, e esse Deus é um só. Se existe só um Deus, existe só um céu. E se existe só um céu, não tem um muro dividido para o B e para o A. Ou nós estamos indo unidos como cristãos para o céu, ou nós estamos de fachada, se enganando a nós mesmos, indo para outra direção. Mas eu creio nesta noite, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, que nós estamos caminhando em caminho certo para o céu, que é Cristo Jesus nos esperando. Aí o texto vai dizer, vai de Mateus, que todas dormiram. Todas. Mas elas receberam uma missão. Está aqui a lamparina, não deixe faltar azeite. Vocês vão passar várias noites, não diz quanto tempo, vários dias, e vocês não deixam faltar o azeite, porque se faltar o azeite, pode dar ao acaso que bem na hora que o noivo vir, vocês não conseguem ir de encontro dele.
E foi bem isto que 5 delas não fizeram. Acabou o azeite, não veio buscar mais, não foram se preocupar com o azeite, até o momento que o sono chegou e todas dormiram. Tem um duriai, nanáfolo sendo nada churama, tebahaia, urabanará suriai. Até ouvir do barulho, eis o noivo, sai ao encontro, todas acordaram e pegaram as suas lamparinas. E aquelas tinham certeza que tinha azeite, acenderam as lamparinas e foram. Quer dizer, irmãos, isso, lamparinas, todas elas pegaram, todas acenderam as lamparinas. Só que 5 sabia que da porta para fora ia se apagar. Ser luz aqui, cheio do Espírito Santo aqui dentro é bom demais. Fala bem do seu pastor, fala bom da direção, fala bem de tudo. Lá fora só fala besteira, só fala mal. Fique sabendo de uma coisa: a sua lamparina está apagando. E você não vai conseguir ir ao encontro do noivo. Ser luz aqui dentro, as paredes não deixam o vento apagar as lamparinas. Como que você é lamparina lá fora? O noivo está vindo. Sai ao encontro do noivo. Levanta, vai, pega a lamparina. Elas lembraram, se nós sair de porta para fora, acabou tudo. Nós não vamos ir ao encontro do noivo. Empresta para mim um pouquinho do seu azeite. Faz um pouquinho para nós, porque senão nós não vamos conseguir. Elas prudentes disseram: não. Pode acontecer que nós vamos te emprestar o azeite e vai faltar para nós. Vai faltar para nós e nós daí, nem vocês e nem nós. Porque quando nós recebemos a ordenança era que todos nós não deixassem faltar o azeite. Por isso, irmãos, que Salomão escreve no Eclesiastes: sempre tem que ter as vestimentas brancas, e nunca deixa faltar o óleo sobre a cabeça. Aleluia! Por que veste branca? Eu usei um termo dizendo que aquela parede é branca, e se eu pegar uma coisa de barro aqui, e eu conseguir jogar naquela parede, pode ter certeza que vai colar, pastor, e vai ficar uma mancha de barro naquela parede. Mas passe azeite em toda aquela parede e pegue uma mancha de barro com a mão e joga lá. Ela vai cair, porque o azeite não vai deixar colar aquela mancha de barro lá. O que nós queremos, irmãos, é ser luz nesse mundo tenebroso que nós estamos vivendo. Vamos para o texto que eu li, para nós terminar orando com vocês. A noite é passada, o dia é chegado, rejeitamos, pois, as obras das trevas, revistamos nós das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, e não em glutonaria, nem em bebedice, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em sua concupiscência. O texto de número 13, ele corcha muito nós. Veja só, veja bem, está no telão. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas, e nem invejas. Se você está enquadrado nesses versículos, acorde. É hora de despertarmos do sono. Aleluia.
É hora de acordarmos do sono. Eu sou crente, mas eu não consigo ser honesto. Está dormindo. Eu sou crente muito lá no meio dos crentes, mas lá fora eu não sou. Não está sendo crente. É para andar como de dia. Eu não consigo rejeitar as obras das trevas. Eu não consigo despertar do sono. Por quê? Porque a salvação, ela está mais perto de nós agora, de quando você disse: eu quero ser crente. Aquele dia o Espírito de Deus veio e entrou na sua vida. Quem recebeu o Espírito Santo o dia que ficou crente aqui? Quero ver. O dia que você disse: eu quero Jesus, o Espírito Santo veio fazer morada dentro de você. Por quê? Porque ele veio para transformar essa casa que era treva. Ele veio transformar essa casa em luz. Esse negócio, que eu sou crente, mas eu não levo desaforo. Outros me dizem para mim: a gente é homem, e no sangue, na via da gente corre sangue. Mas sobre a sua vida tem que estar o sangue de Jesus. O Espírito Santo veio para mudar. Se não conseguiu mudar você ainda, você está dormindo. Ei, você precisa acordar. Eu lembro de uma vez que eu viajei do interior, lá de Cruzeiro do Oeste para Curitiba, no ônibus. E eu estava muito cansado, porque o caminhão tinha quebrado, e eu vim de ônibus e estava dormindo. E eu dormi bastante. E eu não vi o ônibus estacionar na rodoviária. Eu não vi. De repente, alguém foi lá e disse: moço, acorde, moço. Já chegou no fim da linha. Eu olhei e não vi mais ninguém. Aquele era um sono físico. Estou falando de um sono espiritual. Ou você acorda hoje, ou você se desperta hoje, porque todos os dias é momento da igreja estar acordada, espiritualmente, dizendo: eu vou deixar para amanhã, eu vou procurar aquele fulano, eu vou conversar com ele, não, hoje é noite, eu e você, de nós despertarmos do sono. Aquilo que você possa fazer hoje, não deixe para o amanhã. O amanhã pode não chegar para mim e nem para você, porque você não tem a sua vida segura nas tuas mãos. A minha vida, a tua vida, ela está nas mãos de Deus, e é só um fiozinho, uma veia, mais fina talvez que um fio de linha. Se Deus disser assim: eu vou arrebentar essa veinha, esse fio de linha podre, e ele não vai acordar amanhã, ela não vai acordar amanhã. Pode até te colocar dentro de um caixão de ouro, com um tampão de vidro, e todo mundo vir aqui e ficar ali pranteando em cima, e até alguém chegar e começar a dizer: esse era um grande, um santo homem de Deus. Enquanto Deus está dizendo assim: aqui ele não chegou, eu não recebi, porque eu dei para ele o meu amor, mostrando o meu filho na cruz do Calvário, derramando o sangue dele inocente, para ele amar. Ele não conseguiu perdoar, ele não conseguiu amar. Lembre-se do capítulo 19 do Evangelho de Cristo, narrado por Mateus, quando se fala do divórcio. Por que então questionaram com Jesus? Por que Moisés então mandou da carta de desquite? Jesus disse: por causa da dureza do coração. Enquanto tiver com o coração duro, você não consegue liberar o perdão, você não consegue amar. Você nasceu assim e é você assim, porque você não teve encontro ainda com o homem da cruz do Calvário. Aleluia! Porque quando tiver um encontro com o homem da cruz do Calvário, a sua vida
ela tem que ser transformada e mudada. Fique em pé comigo. Quero orar com você. Aleluia! Você ama as autoridades que Deus constituiu? Você consegue amar o seu líder? Você consegue respeitá-lo? Você ora por ele? Você vai fazer que nem o irmãozinho que eu espelhava muito nele. Até o dia que ele foi dar o testemunho, que ele pegou o microfone e disse: graças a Deus, Deus tem me livrado de tudo, que eu ando por todo lugar assim. Deus guarda, não me pegue, eu não tenho carteira. Outro disse que tinha um carro piseira que andava no mato, porque lá no mato não tem problema. Eu falei, até o dia que você matar alguém e ter que se esconder daí da polícia. Nós não fomos crentes para isso, irmãos. A nossa vida tem que ser olhada por todos. Como que você está no comércio? Como que você está na sua casa? Como que você é no colégio? Como que você é no seu trabalho? Aonde você for, o povo tem que olhar para você e dizer assim, ó: eu estou espelhando em você como uma grande mulher de Deus, como um grande homem de Deus, porque você foi transformada pelo poder do santo evangelho de Cristo. Mas deve para todo mundo e não consegue amar ninguém. E aqui está dizendo que só deve dever para alguém só o amor. Só o amor. Não, mas eu fulano, tempo fulano, Bertani faz uma lista do que deve e não consegue amar o próximo. Alguém precisa de uma oração? Difícil. Difícil. Se eu oferecesse chave de casa, de carro, e uma viagem para os Estados Unidos, estava faltando espaço aqui na frente. Mas não é o meu objetivo. Não. Eu disse esses dias no Nodari, quando assumi pelo Sul, chegamos lá, veio uns 40 para frente, e uma mulher veio na frente, e de repente foi lá, pastor, a mulher está vomitando mandrovar. Eu disse, joga isso fora, e não é para isso que eu vim aqui. Eu vim aqui para pregar o evangelho que muda o ser humano, que muda o caráter das pessoas, e quando Jesus vir nas nuvens dos céus, a igreja sobe. Negócio de estar fazendo crente vomitar, mandrovar, e cair endemoniado e não sei mais o que, e de outro dia está da mesma maneira. Para mim, não é o evangelho que eu prego. O evangelho é de transformação, porque o Cristo que eu aceitei, ele me pegou lá na sarjeta. Quando eu disse, eu não quero, ele disse, eu quero você para mim. Me libertou pelo poder do nome dele. Você crê assim? Vamos orar, levanta suas mãos aos céus. Querido e eterno Deus, amado e soberano Pai que estás nos céus, Pai santo, justo e verdadeiro, eu oro nesse momento, Senhor, porque eu terminei de falar aquilo que o Senhor colocou ao meu coração, e peço a Deus que através da tua graça o Senhor me ajude, que eu possa amar, que eu possa perdoar aquele que me ofende, aquele que tenta, Senhor, me roubar a paz, porque o meu objetivo é peregrinar aqui como forasteiro, como peregrino, mas a minha pátria é o céu. Satanás tem tentado de todas as formas, Senhor, colocar os enfeites no caminho que nos leva ao céu, para tirarmos-nos da tua presença. Mas como ministro do teu evangelho, eu vim aqui nesta noite, talvez para não agradar o homem, nem para me agradar a mim mesmo, porque não era a minha vontade pregar essa palavra, mas o Senhor sabe a necessidade da tua igreja. Não é tempo de brincarmos, Senhor, é momento de nós despertarmos do sono. Jesus Cristo, o Senhor está prestes a vir buscar a sua igreja e levar para o céu. Nós precisamos saber que a qualquer momento vamos sairmos daqui. Precisamos se preparar para este dia maravilhoso. Deus maravilhoso e santo, é o meu pedido, Senhor, que nós façamos em nome de Jesus.
Amém e amém. Muito obrigado a todos.